Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é sábado, dedicado a Nossa Senhora, como todos os sábados, hoje 14 de fevereiro de 2026. Vamos começar a nossa catequese de hoje com esta oração, que é do mês de fevereiro, do início do mês de fevereiro, mas estamos dentro do mês de fevereiro. Senhor Jesus, venho hoje me colocar diante de Ti, reconhecendo que és o centro de minha família, o fundamento de todo o amor que perdura e a força que sustenta todos os lares. Olha para o meu lar, Senhor, para aqueles que amo e para aqueles que ainda preciso aprender a amar. Toca nossos corações com Tua paz, renova nossos vínculos e cura tudo aquilo que consciente ou inconscientemente pesa sobre nós. Mãe querida, acolhe minha família sobre o Teu manto, intercede por nós quando nos faltar força, sabedoria ou paz. Ensina-nos a viver com simplicidade e confiança, como Tu vivestes cada dia ao lado de Jesus. Guarda aqueles que amam de todo mal e conduze-nos sempre para mais perto do Teu Filho. São José, meu Pai espiritual, protege minha casa, intercede por minha família e concede-nos a graça do trabalho justo, da vida entregue ao amor filial. Jesus, abençoa meu lar, acompanha-nos em cada passo, fortalece-nos em cada desafio e nos mantém unidos em Teu amor. Amém. Esta é a oração do mês de fevereiro, bem no início do livro Com Maria, Dia a Dia, 366 dias sob o manto da Mãe, que você pode adquirir através do site, e aí no QR Code que está aqui em cima, você adquire ele. Muito bem, hoje vamos falar sobre Eucaristia. Eu ainda devo ter umas 6 catequeses prontas, e eu já estava com uma pronta, ainda já deixei pronta ontem de noite, tudo pronto, era só tirar do privado e deixar no público, e depois mandar para o canal do Nando, lá em Sergipe. Mas é quando eu li a matéria, e eu tinha prometido esses dias que eu falaria sobre a questão da comunhão na mão, de joelho, lembra? Dentro do documento da igreja. Eu não vou aqui dar minha opinião pessoal, porque minha opinião pessoal não é doutrina da igreja. Nem a minha, nem a sua, nem do padre, nem do bispo, nem do papa. Nenhum de nós pode dar opinião pessoal como doutrina, né? Isso aí está no direito canônico, tá? Eu sou ignorante por não entender muita coisa, mas aquilo que eu entendo, aprendo dentro da doutrina católica e passo aqui para vocês, né? Não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, nem tampouco ser a palmatória do mundo. Mas se está errado, a gente tem que corrigir o erro. O que eu vou falar aqui, esse padre nunca vai ouvir. Lá da Irlanda, nunca vai ouvir. Mas, quando eu vejo essas coisas, mesmo lá do outro lado do mundo, eu gosto de trazer para a catequese, porque eu aproveito e mostro a doutrina da Igreja Católica, já que essa contaminação diabólica também chegou ao Brasil já há muitas décadas, né? Pois é. Agora, você imaginar você estar sentado lá na igreja, numa missa, e o padre dizer que ele comparar que receber a Eucaristia, né, de joelho e na boca é como alimentar animais selvagens. Ou seja, ele chamou a gente de animal e chamou a Eucaristia de quê mesmo? De ração de animais. Eu estou errado? Não, estou certo. Ele está chamando, se ele está dizendo que dar a Eucaristia na boca
é como alimentar animais selvagens. Bom, ontem mesmo eu mandei uma mensagem para um dono de uma loja de material de ração, e ele me respondeu, né, agora de manhã, para saber o preço da ração para engorda de animais. E por isso que eu estou fazendo essa analogia, porque se ele disse que dar Eucaristia na boca do povo é como alimentar animais selvagens, então está chamando o povo de animal selvagem e Eucaristia de ração para animais. É isso mesmo, você concorda comigo. Muito bem. Se ele tiver um bispo honesto, católico, ele toma um corte rápido. Porque se eu for o bispo de um caba desse aí, eu suspendo ele de ordem na mesma hora. Aí não tem santo que me impeça, né? Mas, como hoje tudo pode, os cabas faz o latinório no altar e o povo ignorante e aceita tudo com baderna, não diz nada, e Jesus é que é pisoteado, né? Falar em pisoteado, a Eucaristia na mão é uma forma de pisotear Jesus também. Agora eu vou aqui trazer para você palavras de autoridades da igreja respeitadíssima, Cardeal Sará, por exemplo, que já ocupou cargos importantes no Vaticano, né? Deu exemplo maravilhoso. Ele vai dizer aqui também, nessa catequese de hoje, coisas. Vou trazer também um documento da igreja que está no site Apelos Urgentes. É o Redentor o Sacramento, né? O Sacramento da Redenção. Muito bem. Está aqui. Aliás, eu vou começar logo com ele, né? Depois a gente comenta e traz a palavra do cardeal. E a mensagem de Anguera, claro, né? Diz aqui no parágrafo 90. Depois eu vou colar esse documento que está no site Apelos Urgentes, né? É que fizeram uma mudança no site aqui. Até eu fiquei com dificuldade de achar, né? Fizeram uma mudança aqui e essas matérias, eu vi que sumiu um bocado de coisa aqui. Mas esse bocado de coisa que sumiu, eles colocaram aonde? Em notícias. Então você clica em notícias, não gostei. Vou reclamar, né? Porque ninguém me falou que ia fazer essa mudança. Tá em notícias, colocaram tudo dentro de notícias. Tá bom. A gente vai ter que ensinar o povo a procurar. Então, estou dizendo que dentro de notícias, quando você clicar, você vai encontrar vários documentos da igreja, né? Várias matérias, vai encontrar convocação da associação, etc. Fica tudo aqui dentro. Mas vamos lá. No Sacramento da Redenção, parágrafo 90. Os fiéis comunguem de joelho ou de pé, como você quiser, de acordo com o que estabelece a Conferência dos Bispos, com a confirmação da Santa Sé. Quando comungarem de pé, recomenda-se fazer, antes de receber o sacramento, a devida reverência, que deve estabelecer as mesmas normas. O que é isso? Quando você vai comungar de pé, você chega na frente do sacerdote, você faz uma reverência, baixa a cabeça antes de receber a Eucaristia. Agora, no parágrafo 91 é que vem o segredo, né? Aqui é que está o regime do pulo do gato, que você deve usar quando na sua paróquia o padre, né, ficar falando besteira e dizer que não pode, que isso, aquilo, que não sei o quê. Passe isso aqui para eles. Olha, padre, talvez o senhor está falando por ignorância. Eu também fui ignorante, por não entender. Talvez, não é porque o padre é padre que ele sabe de tudo, né? Não sabe, né? A maioria dos padres não sabe desses documentos nada. Estou dizendo que a maioria dos padres não conhece esses documentos da igreja porque não lê, não tem interesse. Pronto. Mas o documento da igreja, aqui não é aparição de Anguera, não é mensagem de Nossa Senhora, nem de Anguera de fato, nem de lugar nenhum. É documento oficial do magistério da igreja. Ok? Muito bem. Então lá vai. 91. Parágrafo 91 desse documento que eu vou deixar para você também aqui. Na distribuição da Sagrada Comunhão, se deve recordar que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos a quem o pede de modo oportuno e estejam bem dispostos e que não lhes seja proibido o direito de receber. Por conseguinte, qualquer batizado católico, a Eucaristia é só para católico, ok? Pronto. Qualquer batizado católico, a quem o direito não o proíba,
deve ser admitida a Sagrada Comunhão. Assim, pois, não é lícito, ou seja, é proibido negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato deste fiel querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. Entenderam, né? Estou lendo o documento da igreja, que a maioria dos consagrados não obedece. Por que não obedece? Está aqui, eu estou mostrando. Aqui não é invenção da cabeça de Pedro Regis. Essa catequese você deve passar para todo mundo, o máximo que você puder. Eu vou tentar ser breve. Então, não pode negar a comunhão para uma pessoa. Quando você vê um padre, um bispo com aquela mãozinha, né? Acaba sem vergonha. Acaba sem vergonha. A estudar, ignorante. Acaba com uma mãozinha mandando o povo se levantar. Aqui no Brasil está cheio desses, fazendo o povo passar vergonha, né? Outros ficam dando piada, como aqui na Bahia, aqui na região do Recôncavo, tem uma cidade que tem um padre desaforado. O pessoal vê muito aqui em Anguera. A mulher vai com o véu e o padre fica lá soltando piada. No dia que o marido tiver mordido da cobra, padre, o senhor vai ver o que é bom para tosse, viu? Aí, quando receber uma lapada nas orelhas, aí vai dizer que o cara tá errado. Não mexe não, irmão. Satanás está procurando brecha, entendeu? Porque uma hora dessa encontra um marido de sangue quente, o marido está sentado, a mulher com o véu no lado e o padre contando piada, né? Essas mulheres fanáticas de véu na cabeça para querer se aparecer, pronto. O marido levanta, chega lá, abafa pelo cangote, vai dar BO, vai para a delegacia e o cão a quatro, né? Pois é. Ô Pedro, eu estou dizendo que isso vai acontecer. É profecia aqui agora de Pedro Reis, não é de Nossa Senhora, não. Uma hora vai encontrar um marido de sangue na zeia, pegando fogo, e aí tu já sabe o resultado, né? É falta de respeito. Se não acredita, meu irmão, tu pede para sair. O Carnaval de Salvador tá lá comendo no seco. Vai para lá, meu irmão. Desça a rampa. De tira a batina e cai na gandaia. Quem não quer obedecer à igreja, saia dela. Pronto. Então, eu estou falando para consagrar, não estou falando para leigo aqui, não. Os leigos hoje são os que mais obedecem às leis da igreja. Quem quiser gostar de Pedro Regis, que goste. Quem quiser se desinscrever desse canal, se desinscreva. Mas essa é a verdade. Porque está aqui o documento da igreja e esses padres ignorantes e bispos também fica querendo pisotear as pessoas, fazer as pessoas passarem vergonha, né? Eu já vi isso lá em Alagoas, muitos anos atrás, 28 anos para 30 atrás. Eu estava cantando, né? A Santa Missa. Eu que estava. Paulo Negão, eu lá. E a moça veio toda paramentada, toda se ajoelhou e o padre mandou ela se levantar. E atrás da moça que se ajoelhou e o padre proibiu, veio uma que os seios estavam quase pulando fora da caixa. Entendeu, né? Pois é. E o padre deu. Aí tu sabe, né? A língua de Pedro Regis. Quando terminou, eu fui atrás do padre. E disse, o senhor fez besteira. Ele quase já morreu, né? Ela, da terra da minha sogra, da mãe da Lana. Eu disse, padre, o senhor fez besteira. O que foi que eu fiz? Ah, esse povo fanático. O senhor não está no coração de ninguém. O senhor não pode. Atrás da moça que o senhor mandou levantar, vinha uma quase pelada. Por que o senhor deu comunhão para ela? Aí ele viu que estava errado e ficou calado. Entendeu? Então é triste, meus irmãos, a gente ver essas coisas dentro da igreja. Mas não deixe de ser católico por causa disso, não, porque você ainda não viu nada. Tudo que eu estou te dizendo aqui é só a ponta do mel. O fel ainda não chegou, mas vai chegar. Quem disse foi Nossa Senhora, e agora foi ela que disse, né? Que o pior ainda virá. Então essas coisas todas acontecem, mas eu estou trazendo isso aqui, se eu não falar, você nunca ia saber que isso aconteceu, mas eu estou falando, aproveitando o ensejo para dizer, porque aí outros padres que porventura queira abrir a boca e aprende, né? Eles aprendem uns com os outros. Coisa ruim do demônio se aprende. Então é bom não aprender essa coisa, porque é falta de respeito a Jesus. Ou seja, esse tipo de padre não acredita que Jesus está na Eucaristia. Está lá porque o sacerdócio virou só uma profissão, né? Mas não acredita mais que Jesus está na Eucaristia. Porque quem acredita que Jesus está na Eucaristia, até a forma de distribuir, você percebe, né? Tem uma mensagem de Nossa Senhora que dá essa dica. Partir do pão, não sei. Não vou procurar agora não, que eu não quero tomar muito tempo.
mas eu mostro para vocês depois. Então, redentórios sacramentos, sacramento da redenção, deve ser essa a tradução. Parágrafo 90, não é só 90 não, é no artigo 2, parágrafo 88. A partir do 88 desce e vai até o 96. Pronto. Do 88 a 96 fala da Eucaristia. É um documento que fala do sacramento, meu irmão, né? Aqui todo católico deveria ler, todo padre deveria ler para não fazer loucura nos altares da vida, né? Deixa eu colocar para não esquecer. Então não faça essas coisas doidas, não, porque isso ofende a Deus. Então, isso é um documento da igreja que está no nosso site Apelos Urgentes. Por isso que você vai ver lá, né? O nome Apelos Urgentes, porque ele está entranhado lá, não sei como é que eles fazem, né? Mas está no site Apelos Urgentes. Agora, vamos lá. O padre Patti, o nome dele é esquisito, é Patti, P-A-T, vamos chamar, Padre Patti, pronto, que da paróquia de Monte Argo, comparou durante a homilia recente a recepção tradicional da Sagrada Eucaristia no altar e na língua com a forma como os animais selvagens são alimentados. Isso é muito grave, gravíssimo. O cara está chamando o povo de animal e os católicos se ajoelham com respeito, reverência, adorar a Eucaristia. E tem coisa grave que ele falou mais aqui ainda, que contradiz o ensinamento da Igreja Católica. Então, eu derrubo o argumento do padre para ensinar você o que é certo. Durante a homilia, o padre vangloriou-se de que a Igreja progrediu, tanto que os fiéis não se enfileiram mais no altar para receber a comunhão, da mesma forma que alimentamos os animais. Pense, coisa triste. Segundo antes, o padre proclamou falsamente que o propósito da missa não é adorar a Deus, mas compartilhar uma refeição. Pensamento protestante, né? Pois é. O padre disse que a missa não é para adorar a Deus, não. É para adorar quem, padre? Pois é. Ele está pensando que a missa é para adorar aquele que entrou no coração dele para ele falar essa besteira, né? O que é o capeta. Não, a missa é para adorar a Deus mesmo, né? Ele disse que a missa é para só compartilhar uma refeição. Aí eu volto a dizer, se o bispo dessa diocese lá fosse honesto, o padre seria expulso da igreja, reduzido a leigo, imediatamente, sem conversa, sem processo, sem nada. É só uma canetada. Pronto. Manda pro quinto dos infernos e cama. Entendeu? Vai lá. Não serve para ser padre um cidadão que comete uma heresia desta na homilia. Até onde fomos, em relação a isso, tínhamos pessoas enfileiradas, olha o que ele chamou, comungatórios. Ele chamou o lugar que as pessoas se ajoelham de comungatórios, né? E os alimentávamos da mesma maneira. E não quero desrespeitar ninguém, mas precisamos dizer isso. Alimentar as pessoas da mesma forma que alimentamos os animais, disse o padre. Levando a Eucaristia até eles, colocando em sua boca, da mesma forma que alimentamos os animais. Isso é triste, meus irmãos. Quer dizer, o cardeal Sará, que eu separei aqui a fala dele também, agora a fala do cardeal Sará é verdadeira. Mas antes de chegar no Sará, vamos lá. A gente sabe que, apesar dessas falas heréticas, né, desses padres, a tradição da Igreja Católica, durante muitos séculos, né, de forma ininterrupta, claro, até depois do Concílio Vaticano II, porque entrou muita coisa moderna depois do Concílio Vaticano II, embora lá no documento do Concílio não fale, não ensine essas cachorradas que entrou na igreja. Lá no Concílio não ensina, né? Tem lá as pegadinhas, que o povo caiu na armadilha, a igreja também caiu, né? Quer dizer, até a mudança da missa disse que tinha pastor protestante que ajudou a fazer essa reforma, né? Então, é triste isso. Até mesmo o Concílio Vaticano II, é que os fiéis leigos recebam o sacramento, o Santíssimo Sacramento, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, nosso Senhor, administrado por um sacerdote, né, na língua
enquanto ajoelhado. Até no Concílio Vaticano II está dizendo isso. Num concílio que abriu brecha para muita coisa ruim entrar na igreja. Não estou dizendo que tudo do concílio é coisa ruim, mas foi depois do Concílio Vaticano II que entrou o modernismo dentro do catolicismo. Isso aí já está provado e reprovado, né? Muito bem. Na encíclica Memoriale Domini, documento do Vaticano de 1969, do ano que eu nasci, 1969, o Papa Paulo VI concedeu aos bispos permissão para distribuir a Eucaristia na mão. Lá em 60, no ano que eu nasci, é que começou essa fusaca, né? O Papa Paulo VI permitiu distribuir a comunhão na mão. O pontífice reafirmou que a antiga prática de receber a comunhão na língua deve ser mantida. Eles esqueceram? Os padres e bispos, a maioria dos padres e bispos esqueceram? Ah, mas Paulo VI liberou para botar a comunhão na mão. Tá aqui mesmo, eu estou lendo aqui. O Papa Paulo VI mandou, permita a igreja no mundo todo dar comunhão na mão, mas não pode excluir a forma antiga. O católico quiser receber na mão, ele recebe, mas se ele quiser receber na boca, ele não pode ser proibido. Foi isso que o Papa disse. Mas quem é que obedece? Uns gatos pingados, né? Porque a maioria, entende? Não quer obedecer. Isso é muito triste. A igreja afirmou explicitamente, mais uma vez, nesse documento que eu colei para vocês, Redemptorium Sacramento, que cada fiel sempre tem o direito de receber a Sagrada Comunhão na língua. É nesse documento que eu colei, e para você que está chegando, que perdeu, às vezes passou, já vou colar de novo, tá aí. Vou colar aqui umas 3 vezes antes de encerrar. Então, nesse documento que eu colei, está dizendo que o fiel tem sempre, né, de vez em quando é sempre o direito de receber a comunhão na língua, viu? De fato, em 2018, agora entra aqui o Cardeal Sará. O Cardeal Sará, aquele africano, né, que era naquela época prefeito da Congregação para o Culto Divino, enfatizou, escute a gravidade da fala verdadeira do cardeal. O cardeal enfatizou que a prática generalizada de receber a comunhão na mão faz parte de um ataque diabólico de Satanás ao sacramento da Eucaristia. E ele disse isso, ele disse, não é exagero, não, é verdade. Satanás venceu essa batalha contra a Igreja Católica. Porque dá a comunhão na mão, o povo finge que bota na boca, bota no bolso, leva para casa, é só tu procurar aqui na plataforma que eu estou usando no YouTube, que tu vai ver vários vídeos de pessoas. Tem uma mulher que ela quebra e bota um pedaço da hóstia aqui no seio. Aí eu já vi várias dezenas de vezes esse vídeo. Pessoas roubam a Eucaristia para levar para seitas satânicas, para as chamadas missas negras. Entendeu? E não vou nem te dizer o que é que eles fazem com a hóstia numa missa negra, porque é uma coisa bem pesada e pornográfica. Pornografia mesmo, entendeu? Pois é. Introduz lá a hóstia numa parte do corpo da mulher. Não precisa me perguntar onde é que tu já deve ter entendido. Pronto. Nas chamadas missas negras. Entendeu? Que querem pisotear em Jesus. Comunhão na mão. É só pegar, ser honesto. Antigamente, lembra da patena? Que a gente ia comungar? Eu vou fazer com o livro mesmo. A gente ia comungar. Eu cansei é uma expressão, né? Metáfora. Eu cansei de estar lá com a patena na mão, o padre e eu aqui embaixo. Ó. A pessoa comungava, a partícula caía na patena. Depois o padre no altar ia lá e tirava aquelas partículas. Hoje em dia não tem mais. Entendeu? Tem só nos padres mais tradicionais, né? Ou nos padres mais padres verdadeiros, vamos dizer assim, né? Você está chamando os outros de falso? Não, não estou chamando ninguém de falso, não. Estou dizendo que todos os padres, que eu discordo dessa coisa de progressista e conservador, deve ser só padre católico. O senhor é o quê? Eu sou padre. Eu sou padre católico. Pronto, acabou. Porque essa coisa de progressista e conservador, vitória do demônio. Comunhão na mão, outra vitória do demônio. Por quê? Se comunga, é só o padre estar aqui em pé, você pegar uma lupa, né? Que aumenta. Depois que o padre na tua paróquia, onde ele estiver em pé, pega uma lupa daquela de aumento e vai no chão para tu ver.
tu vai encontrar centenas de partículas onde o povo vai pisar. E é Jesus do mesmo jeito. Será que os padres não sabem disso? Todos, sem exceção, sabem. Mas ninguém tem zelo. Pelo menos quem dá dessa forma poderia pensar, né? Ou poderia usar. Eu quero saber esses coroinhas sacristão, que às vezes o padre está celebrando um padre só e tem 20, 30 coroinhas sacristão no altar. Um engarrafamento do cão. Não sei para que esse exagero. Pega esses rapazes, essas moças, que eu discordo, né? Rapazes eu concordo, moças já discordo. É minha opinião, respeito a tua, beleza? E dá uma patena. Aí você vai preservar as partículas que vão cair. E não vai cometer o sacrilégio, né, do povo pisotear Jesus. Um padre precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. Eu vou até falar com os padres que eu conheço. Padre, por que você não usa patena? Né? Bota aqui. Ah, mas vai dar trabalho. Não tem problema. Né? Dá trabalho. Quem não quer ter trabalho como padre, cai na gandaia. Meu conselho é só isso. Vá-te embora. Ou acredita ou não acredita. Porque a forma de distribuir comunhão parece ficha de circo, tome de graça, né? Ou aqueles políticos que estão dando a fichinha para pegar a cesta básica. Não, é Eucaristia, irmão. Ou você acredita ou você não acredita. E é bom que acredite, né? Deixa eu correr aqui para a gente encerrar logo. Então, o cardeal Sará disse, foi o cardeal, um dos cardeais, dos mais respeitados do Vaticano. Saiu de lá porque fazia a coisa certa, né? Aí, tchau. Porque esse é o tipo de cardeal que deveria estar ocupando, né, vários discastérios que mudou de, né? Esse merecia estar lá para cuidar, para zelar pelas coisas da igreja. Mas ele não está mais. Então, ele falou que receber a Eucaristia na mão faz parte de um ataque diabólico de Satanás contra o sacramento da Eucaristia. Não é um qualquer que está falando, não, viu? É o cardeal Robert Sará. Entendeu? Pois é. Vamos lá. Por que insistimos, agora é Sará falando, por que insistimos em receber a comunhão em pé e na mão? Ele perguntou. A maneira como a Sagrada Eucaristia é distribuída e recebida, escreveu o cardeal, é uma questão importante sobre a qual a igreja hoje deve refletir. Mas não reflete. Deveria refletir. Isso o cardeal falou lá em 2018, viu? Pois é. Ele reclamou. Há livro dele publicado juntamente com Bento XVI, que faz uma defesa perfeita sobre a Eucaristia. E agora, recentemente, teve um estudo nos Estados Unidos, né, que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e a maioria dos católicos, foi interessante, né? Eles optam por receber a comunhão diretamente na boca. Então, eu separei aqui um bocado de coisa, mas eu vou encerrar por aqui. Só para dizer a você que um sacerdote, né, da Irlanda, é isso mesmo, um padre irlandês, compara receber a comunhão na língua como alimentar animais. Isso é uma ofensa inimaginável. Eu, sinceramente, já ouvi de tudo, né? Como mostrei essa semana. Já vi padres celebrando missa de cueca na praia, as moças de biquíni lá na Itália, uma falta de respeito gigantesca com Jesus também. Mas essa aqui, se for comparar, o negócio todos dois é pesado, né? Todos dois é pesado. Mas eu nunca tinha escutado uma comparação tão chula, tão desrespeitosa, tão herética como esta. Vou pedir se caber em heresia. Se não cabe, eu estou botando para caber, por minha conta própria. Herege, falar uma besteira dessa, né? Então, essas heresias, apostasias que Nossa Senhora avisou que cairia dentro da Igreja Católica. Nossa Senhora disse em Anguera, lá no início da aparição, que muitos celebravam, mas já não acreditavam na Eucaristia. Vixe Maria, 39 anos vai fazer. Se naquela época estava assim, imagine hoje, né?
Então vamos rezar pela igreja, porque essa igreja, com toda essa baderna que tem dentro dela, que Jesus não tem nada a ver com essa cachorrada. Desculpa a expressão, mas eu falo logo no meu português claro. Jesus não tem nada a ver com isso. Mas nós temos padres bons e bispos bons, né? Bom, eu não estou aqui para passar pano para ninguém, mas eu também não posso acusar uma coisa que eu não sei. Deve ter, eu já ouvi um zum lá no passado, na minha diocese, algum padre que falou alguma besteira em relação à comunhão na boca, né? Mas aqui não é proibido, porque eu já vi, por várias dezenas de vezes, o próprio Dom Zanoni dando a comunhão diretamente na boca do fiel, que pediu. Se o fiel se ajoelhar, Dom Zanoni vai dar na boca dele também. Se estender a mão, Dom Zanoni vai dar na mão também. Por quê? Porque ele, certamente, conhece esse documento e ele está seguindo o que o documento diz. Se o fiel quer receber na boca, o bispo dá. Se ele quer receber na mão, o bispo dá. Entende? Aí, ele como bispo, ele está obedecendo o que foi estabelecido lá no passado pela igreja. Mas aí é que está o segredo, o pulo do gato, como diz o baiano, né? Ele não proibiu que os católicos, em paróquia nenhuma da Arquidiocese de Feira de Santana, fosse proibido de receber a comunhão na boca. Porque eu já vi, estou falando. Não estou aqui para puxar saco de ninguém, não, tá? Estou falando para te mostrar que aqui na minha diocese a gente não tem esse problema. Possa ser, e no dia que eu souber quem é o padre, eu chego aqui, dou o nome sem problema nenhum. E se eu encontrar com ele, eu digo se ajeite, né? Não procure confusão, não, meu irmão. Que não vai. Eu quero saber o que é que incomoda. Só incomoda o demônio. Quer dizer, incomoda o demônio, não. Alegra o demônio, né? Incomoda Deus. Deus é incomodado com esse tipo de coisa. Porque, repito, se tu pega uma lupa de aumentar a coisa em qualquer paróquia, qualquer, sem exceção, deu a comunhão na mão, tu pode acreditar que o chão vai estar com centenas de corpo de Cristo e o povo pisando por cima, né? Leva agarrado na sola da sandália e do sapato. Será que as pessoas não têm consciência disso? Jesus está na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Quando tu vai à igreja, tu não vai para uma refeição, como esse psicopata desse padre irlandês falou. Você é psicopata, né? Tem um vídeo dele aqui, falando, tá em inglês, né? Acho que é em inglês. Então, ele não acredita. Ah, você está julgando? Não estou julgando, foi ele que falou que a missa não é para adorar, que é só para uma refeição. Isso aí é um pensamento do finado Lutero, o fundador do protestantismo. Ele diz que a missa é só para compartilhar uma refeição. Tu já pensou se Pedro Reis está numa missa dessa? Vixe Maria, Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, ia ter que chegar para segurar Pedro Reis, porque eu ia estoporar com esse padre, né? E aquilo que eu digo sempre, tira essa batina e cai na gandai, meu irmão. Vai-se embora para lá. Quem quer ser do mundo, vai-se embora. Agora, quem quer ser de Jesus, se comporte como um padre, verdadeiramente. Vamos rezar hoje em reparação a essa grande ofensa cometida contra Jesus. Grande ofensa cometida contra Jesus. Nossa Senhora está triste. Por que Nossa Senhora aparece desde o dia 1º de janeiro de 2005? Triste, não sorriu mais. Poxa, Pedro, por que Nossa Senhora não aparece sorrindo? A gente, às vezes, passa o dia todo no sol quente, rezando, cantando, louvando. Pois é. Ela sabe por que ela está triste. Ela sabe que depois daquele dia 1º de janeiro, que ela profetiza a morte de João Paulo II, que você não conhece, essa profecia, leia qualquer volume de 2017, 18, qualquer volume de 2018 para cá, tem lá acho que 2013 também já tem. Mas eu não vou arriscar não, vou botar 2018 mesmo, tá? Que a mensagem, claro, não é 2018, é 2005. Mas eu digo, os livros, como esses livros fininhos, né, os mais finos, de 2000, que eu comecei a fazer, tem lá no final, Cumprimento de Profecia. Esse é o volume 18. São 2 volumes em um só. É o volume 13 e o volume 18.
E aqui dentro, porque traz mensagens de 2005, o ano inteiro, e 2006, quase que o ano inteiro também, né? Então, se você quiser ver, em 2011, várias mensagens de 2011, são várias, são 2 volumes em um só, esse volume, por isso que ele é grosso. Cumprimento de profecia. A partir daquele 1º de janeiro, Nossa Senhora não sorriu mais até hoje. Eu só cubano, né? Cubano, só de olho, né? E ela lá triste e olhando, tá certo. E essa tristeza de Nossa Senhora é por causa da Igreja Católica, do que vai acontecer, do que está e o que vai, porque o pior ainda virá, ela mesma disse. Dobrai vosso joelho em oração, né? Ela falou muito de Eucaristia. Durante esse período, né, da quaresma, a gente vai falar sobre a Eucaristia, sobre os sacramentos, confissão, tudo. Vamos falar. Vamos ter que fazer umas catequeses para a quaresma vai entrar. Antes de chegar, a gente vai, já é na próxima semana, né? Pois é. Então a gente vai, quarta-feira de cinzas está chegando. Daqui para lá fazer uma catequese sobre esses sacramentos. Vamos voltar a falar sobre a Eucaristia, que é importante. Bom, 36 minutos, já passei 6, que era só 30, a gente encerra por aqui. Eu desejo que o seu sábado seja pleno da graça de Deus. 15 horas a gente se encontra, depois às 18, diante da cruz. Se você quer receber a bênção da Mãe de Deus, aproveita, irmão. Esse ano, se Nossa Senhora não deixar de aparecer daqui para lá, né? É possível? Pode ser possível. Pode ser que ela chegue hoje e marque que não vem mais. Marque o dia, né? A última aparição de Anguera. Então, esse ano completa 39 anos, viu? Que eu até hoje, estou sendo bem honesto, sem medo de errar, até hoje eu não consegui entender por que ela ainda aparece em Anguera. Oxe, Pedro, tu acha que ela já deveria ter ido embora? Ela nem deveria ter aparecido aqui. Nem deveria, meu irmão. O lugar de Nossa Senhora é lá no céu. Mas nós forçamos a Mãe de Deus a descer. Oxe, Pedro, como? Nosso pecado. Os pecados da igreja e nós também. Fomos nós somos os culpados de Nossa Senhora ter vindo do céu em todos os lugares da terra, inclusive em Anguera. O lugar de Nossa Senhora, né, no meio de... Olha, não faz pecar não, viu? O lugar de Nossa Senhora não é no meio de coisa ruim que nem a gente não, viu? A gente é coisa braba, meu irmão. Pecador virado na zebra. E a Mãe de Deus, pura e imaculada, que nunca cometeu nenhum pecado, nem foi julgada. Todos serão julgados. A Mãe de Deus não teve julgamento para ela, não. Julgamento de quê? Tu acha que Nossa Senhora, quando entrou no céu, sentou no tribunal lá para ser julgada? Tu nunca pensou isso, né? Eu também não. Vim pensar isso um dia desse. Me viu aquele estalozinho na cabeça, que sempre vou dar um estalozinho aqui. Eu digo, rapaz, ela não foi julgada, não. Julgada de quê? Ela não pecou? Só quem vai ser julgada é quem pecou. Nossa Senhora entrou, meu irmão, foi com os anjos do céu, tudo ajoelhado para receber ela de joelho lá. Entendeu? A alegria dos anjos de ver a humanidade encontrar salvação graças ao sim de Maria. Talvez é bom fazer uma catequese também falando sobre isso. Vamos embora, vamos rezar aqui nossa oração para a gente ter um dia de paz, né? Reza por esse padre, pedindo pela alma dele para que encontre luz, tá? Na escuridão pesada. E reza pelos padres, cá no Brasil também, que aqui no Brasil dá para encher uns 300 carretas, metaforando, uns 300 carretas de padre desse mesmo porte. Bem mim, sem diferença nenhuma, né? Tem coisa por aí, meu irmão, que só Deus na causa, viu? Reza pela igreja. O terremoto ainda virá. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, olhai para nós, pobres pecadores, que aqui estamos neste vale de lágrimas, e nos socorra. Está difícil. Socorra os consagrados. Afasta o demônio da vida dos padres, dos bispos, de todos os consagrados, e da nossa também. Nos livre de todo mal. Converte nossos corações para que possamos servir fielmente vosso Filho Jesus. E abençoe todos os irmãos inscritos no nosso canal. Derrama o bálsamo da misericórdia de Jesus sobre cada um dos que ouve esta oração. Enriquece com as graças e os dons que vêm de Deus. Visita os lares de cada um destes irmãos e irmãs. Fortalece sua fé e sua caminhada rumo ao céu. Em nome do vosso Filho Jesus, nos proteja e nos abençoe neste dia e para sempre. Amém.
Paz e bem, meus irmãos, a gente se encontra mais tarde. Se você puder deixar o seu joinha, eu agradeço. Vai ajudar o canal, né? Nós temos, só rapidinho, uma informação. Deixa eu ver aqui, eu gosto de ver para ver se... Eu nunca mais olhei, né? Às vezes eu olho aqui ao vivo. Eu poderia olhar depois, mas eu gosto de compartilhar com vocês, que vocês fazem parte dessa família pelos urgentes. Muito bem. Dos últimos 28 dias... O negócio está miudinho aqui, essa luz na minha cara que não dá para ver direito. Nos últimos 28 dias chegaram aqui 1.329 pessoas novas. 1.329 pessoas novas chegaram aqui no canal. Então eu gostaria que vocês ajudassem a compartilhar para a gente chegar a um número maior de inscritos aqui, para que a gente possa ter mais pessoas para evangelizar. Se você não ouviu a nossa reflexão de hoje, depois você clica aí e assiste. Paz e bem, até mais tarde, com a graça e a permissão de Deus. Nós não somos animais, e Eucaristia não é ração de animal. O padre disse que dar a comunhão na boca é como dar comida para animais selvagens. Chamou Jesus de ração e nós de animais. Agora, até nós de animal, eu perdoo ele, mas chamar a Eucaristia de ração, aí pegou pesado, viu, irmão? Deus tem misericórdia de sua alma. A gente reza por ele. Paz e bem.